Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje partindo para o terceiro vídeo sobre a relação de Priscilla Presley e Michael Edwards. Eu acho, opinião pessoal, que não tem nada demais. Priscilla tem e teve o direito de seguir sua vida adiante. Quando eu passo essa história para vocês, é porque eu sei que Priscilla Presley está inserida no universo de Elvis Presley e, por consequência, gera curiosidade entre os admiradores de Elvis Presley. Eu não tenho nenhuma crítica para Priscilla Presley, ok? Lendo os comentários que vocês, meus amigos, oferecem em meus vídeos, desses comentários, alguém comentou que depois que Edwards escreveu seu livro, todos os namorados seguintes de Priscilla tiveram que assinar um termo que os proibia de escrever qualquer coisa sobre o relacionamento que mantinham com Priscilla. Eu acho interessante se isto for verdade, porque Priscilla não pensou duas vezes quando expôs a intimidade que ela tinha com Elvis. E quando ela escreveu seu livro de memórias, Elvis já havia partido. Ela não se importou se Elvis aprovaria ou não, e eu tenho certeza que ele não aprovaria. Isto que eu acabei de dizer pode parecer uma crítica, e eu disse que eu não tenho nenhuma crítica para Priscilla. Mas isto não é uma crítica, eu estou apenas constatando um fato, ok? Quando Edwards faz a mesma coisa, ou seja, escreve um livro revelando a vida íntima do casal, as coisas mudam. O pensamento de Priscilla muda, ela parece não gostar. E como leitor assíduo que sou de biografias, eu agradeço a ambos. Eu agradeço a Priscilla por ela ter contado suas intimidades, sua história com Elvis, e também agradeço a Michael Edwards por ter contado as intimidades e sua história com Priscilla Presley. Como eu disse, eu sou grande fã desse tipo de livro. A vida das pessoas, para mim, principalmente dessas pessoas famosas, é um grande objeto de estudo para mim. Eu tiro muitas coisas das biografias que eu leio, que eu levo para a minha vida, ok? Efetivamente agora, começando o terceiro vídeo sobre Priscilla e Michael Edwards. Na página 71 do livro de Priscilla, o livro Elvis e Eu, ela mais uma vez abre a intimidade do casal. Ela abre a intimidade dela e da estrela de rock. O acontecimento a seguir pega Priscilla chegando a Graceland logo após uma festa de Réveillon com Elvis. Eles beberam um pouco. Abre aspas, vou ao texto do livro de Priscilla. Segurando-me no corrimão, subi devagar a escada branca, tirando as roupas pelo caminho, o casaco, a bolsa, os sapatos e a blusa, formando uma trilha pelos degraus. Ao chegar ao quarto, estava apenas de sutiã e calcinha. Arriei na cama e apaguei. Poucas horas depois, ouvi Elvis entrar no quarto na ponta dos pés e se aproximar. Seu estado não era muito melhor do que o meu. Podia divisar sua silhueta contra o teto por cima. Não me mexi. Gentilmente, ele tirou o resto de minhas roupas
e depois começou a me beijar. Naquela noite quase fomos longe demais. Ele quase quebrou sua promessa. Minha paixão o contagiara e ele enfraqueceu sob a influência do álcool. Mas antes que eu compreendesse o que estava acontecendo, ele bateu em retirada, murmurando: Não, não assim. Tinha que ser especial como ele sempre planejara. Não posso deixar de admitir que naquele momento eu não me importava se fosse especial ou não. Não me importava com sua promessa. Mais do que isso, não me importava com o que ele queria. Sabia apenas que eu o queria. Pessoal, para quem não sabe muito do assunto, Elvis, quando chamou Priscila para morar em sua casa e pediu permissão aos seus pais, ela ficou morando em Graceland durante alguns anos até que ele se casasse com ela. Durante esses anos, Elvis se relacionava com Priscila sexualmente de muitas maneiras, mas a única coisa que Elvis não realizava com sua namorada era o ato em si. O ato em si ele queria deixar e deixou para depois do casamento. Por isso que aqui nesse texto, Priscila diz que já não se importava com o que ele queria, sabia apenas o que ela queria. Por quê? Elvis deixava Priscila em estado de êxtase e na hora H ele se afastava. Por quê? Porque ele queria deixar esse momento, ele queria mantê-la virgem até o casamento. E isto é engraçado porque me faz lembrar uma situação da minha infância que a minha mãe, por exemplo, um dia meu pai foi à loja do meu tio e meu tio deu para o meu pai uma caixa de diamante negro. Meu tio tinha uma loja de secos e molhados, ele tem até hoje. E ele deu para o meu pai, eu era uma criança, minha irmã também, nos anos 70, uma caixa de diamante negro. No tempo que diamante negro não era esse monte de açúcar que é hoje, era feito com chocolate, com cacau mesmo, era uma delícia. O que a minha mãe fez? Ela deu um chocolate para mim, um para minha irmã. E depois ela escondeu a caixa do chocolate no camiseiro. Ela enfiou por entre os cobertores. Resultado, o dia que ela foi lembrar que a gente insistiu para ela dar outro chocolate, o chocolate já tinha estragado. O que tem a ver isso com Elvis? Eu penso que com Elvis, ele demorou tanto que Priscila acabou indo embora. Por quê? Num primeiro momento, quando ela foi morar com ele queria que ela se mantivesse virgem até as núpcias. E depois, quando ela se tornou mãe, e isso foi imediatamente após o seu casamento, Elvis não queria transar com ela porque ela havia dado à luz, e para Elvis, uma mulher que havia dado à luz era sagrado. Então Elvis deixou de se relacionar com a sua esposa, ora, por ela ser virgem, portanto, uma situação sagrada para ele, ora, por ela ter se tornado mãe, outra situação que para ele é também muito sagrada. Mas, por que então Priscila, que era uma mulher, ficou apaixonada por Michael Edwards e teve um romance com ele de 7 anos? Porque Michael Edwards a tratou como uma mulher, diferente de Elvis, que a tratava como uma figura
intocável. Elvis parecia querer colocar Priscila num pedestal e adorá-la de longe. Pessoal, agora eu entro novamente no livro de Michael Edwards. No último vídeo ele conheceu Priscila e agora eu sigo. Na noite seguinte, abre aspas, liguei para convidar Priscila para jantar, mas ela disse que estava ocupada. Mude seus planos, eu disse. Ela disse que não podia. Ela estava considerando levar Lisa Marie e uma de suas amiguinhas para um passeio no parque de diversões. Mas, depois de 15 minutos, usando todos os meus poderes de persuasão, eu as convenci a ir com elas. Era por volta das 2 horas da madrugada quando voltamos para a casa de Priscila. Lisa e sua amiga tinham adormecido no carro e agora um beijo rápido de Priscila as enviou para a cama. Eu a segui até a cozinha e ela me ofereceu uma melancia gelada. Ela cuidadosamente cortou uma fatia grande e colocou um único garfo no prato. E a sua? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Eu poderia dizer que ela estava insinuando para eu comer a minha melancia e vazar. Pegue um pedacinho, eu disse. É mais divertido comer com você. Ela corta uma lasquinha para si mesma e se junta a mim. Seria melhor eu ver as meninas, disse ela. Tenho certeza de que elas já estão dormindo, eu disse. Eu a queria pelo resto da noite e rezava para que as meninas estivessem dormindo. Caso contrário, eu sabia que não chegaria a lugar nenhum com ela. Eu tinha planos e não incluíam crianças ou dormir no sofá. Ele diz aqui ou dormir no sofá porque na noite da festa ele acabou ficando, depois que os convidados foram embora, mas dormiu no sofá. Desta vez não, ele não quer ficar no sofá. Quando eu terminei a minha melancia, minha intenção era pegar mais, mas ela levou o meu prato e o dela e começou a enxaguá-los. Obviamente ela sabia o que eu estava tramando. Fui atrás dela. Cheguei bem perto e desliguei a água. Ela se virou, olhando surpresa. Mas antes que tivesse a chance de dizer qualquer coisa, eu a agarrei em meus braços e a levei para o quarto. Minhas mãos ainda estão molhadas, disse ela. Use a minha camisa. Eu a segurei com mais força e fui em direção ao quarto. No corredor, eu tive que parar para equilibrá-la em meu joelho, a fim de abrir a porta do quarto. Quando me virei de lado para passar pela porta, olhei à minha esquerda. No hall havia um antigo armário com vidro chanfrado e em sua superfície estava a base que sustentava os óculos de sol de armação dourada de Elvis, com o grande IP no centro deles. Foi muito perturbador e eu chutei a porta atrás de nós. Conforme nos aproximávamos de sua cama, ela sussurrou. Só um minuto. Na outra extremidade do quarto havia 2 portas envidraçadas, confeccionadas de janelas velhas de igreja, e ela desapareceu atrás de uma delas. Tirei a roupa, removi uma pilha de almofadas de renda da cama e fui para baixo dos lençóis. Esperei o que pareceu uma eternidade. Quando ela finalmente reapareceu, ela estava de banho tomado, tinha refeito a maquiagem e sua respiração sugeria a goma de mascar de menta. Fiquei estupefato. Ela ansiava por minha aprovação, como uma criança fervorosamente oferecendo um brinquedo. Eu tive vontade de rir e dizer que ela não tinha que fazer isso. Não era natural. Mas depois percebi que Elvis deve ter forçado este ritual em Priscila, e para ela era completamente normal. Pessoal, antes de eu continuar este texto,
eu vou fazer um comentário que eu já deixei aqui separado sobre esta questão. Veja, os homens de Elvis, responsáveis por conseguir as garotas para as festas que Elvis costumava dar em Los Angeles e, mais tarde, durante os anos 70 em Vegas, contam que, abre aspas, era muito importante que as garotas estivessem escrupulosamente limpas. A mínima sujeirinha debaixo das unhas chatearia Elvis, fecha aspas. Então, talvez Michael Edwards tenha alguma razão quando ele comenta sobre Elvis ter forçado este ritual em Priscila. Seguindo o texto. Eu a peguei em meus braços e nossos lábios se encontraram suavemente. Puxei sua camisola para baixo dos ombros, revelando seu seio. Eles eram tão firmes quanto o de uma adolescente e mais cheios do que pareciam quando ela estava vestida. Eu queria encará-los eternamente. Ela gemeu quando meus dedos entraram em contato com ela. De repente, um gorgolejo alto irrompeu do meu estômago inchado pela melancia. Você está bem? Ela perguntou. Eu acho que sim. Dê-me apenas 1 minuto para recobrar o meu fôlego. Eu também, disse ela. Eu queria que fosse uma noite de amor perfeita, mas eu estava em perigo, lutando contra a vontade de vomitar. Pela segunda vez naquela noite, eu estava tão mal que nem mesmo conseguiria manter uma ereção. Ele diz pela segunda vez porque, quando eles foram ao parque de diversão, ele também comeu alguma coisa lá e passou mal, ok? Pensei que tinha perdido a única chance de conquistá-la. E para piorar as coisas, eu estava me apaixonando por ela, dolorosamente. Sinto muito, Priscila. Eu preciso deitar um pouco. Ela tocou meu rosto e disse, sem pressa. Ela beijou carinhosamente minha testa, nariz e bochechas e, conforme ela chegava aos meus lábios, eu adormeci em seus braços. Pessoal, parece que ela não tem muita sorte, não é mesmo? Pessoal, eu volto com o 4º e último vídeo sobre o romance de Michael Edwards e Priscilla Presley.